É, galera, Palmeiras assume a liderança do Campeonato Brasileiro. Isso mesmo que vocês estão ouvindo. O time do Palmeiras ultrapassa o Botafogo na tabela e chega a 62 pontos após vencer a equipe do Internacional por 3-0. Show de Endrick. Endrick mais uma vez jogando muito bem pela equipe do Palmeiras. O jogador que tem se consolidado cada vez mais à frente do time do Palmeiras, né? O Endrick marcando o gol dele, jogando muito bem, né? E o Palmeiras agora tem o caminho livre para poder ser campeão brasileiro. Será, galera, que o Palmeiras vai conseguir o título do Brasileirão? Na minha opinião, o Palmeiras está muito próximo de conquistar o seu bicampeonato, segundo título seguido do Brasileirão. Lembrando que na última temporada o Palmeiras levantou a taça e pode levantar a taça mais uma vez na temporada. Lembrando que o Palmeiras não conquistou Libertadores essa temporada e também não venceu também a Copa do Brasil, e com isso a equipe pode ficar com um grande título do Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar a imprensa esportiva debatendo tudo sobre esse jogo entre a equipe do Palmeiras e Internacional. O Internacional se complicando no Campeonato Brasileiro. Internacional 43 pontos, a 3 pontos de completar 46 pontos e se livrar de um possível rebaixamento. Na minha opinião, o Internacional não tem time para ser rebaixado, mas também está fazendo um campeonato muito ruim, porque se o Internacional não ficar na faixa nem da classificação da Sul-Americana, aí sim vai ser um grande vexame da equipe colorada. Para lá que a gente vai, vamos conversar com Vinícius Nicoletti, que acompanhou de pertinho esse jogo interessante para o Palmeiras, que deu a liderança para o Palmeiras 3-0 em cima do Internacional. Fala, Vini, tudo bem? Boa noite, bem-vindo. É isso aí, Marcela. Boa noite para você, boa noite aos companheiros, fãs de esportes. Pois é, o Palmeiras assumindo provisoriamente a liderança do Campeonato Brasileiro com essa vitória aqui contra o Internacional 3-0. O Palmeiras voltou a jogar bem depois da derrota contra o Flamengo, não fez uma boa partida e hoje foi o contrário. Fez um primeiro tempo muito bom. Claro que o Internacional teve chances também no primeiro tempo. O Alan Patrick furou uma bola na área, depois duas boas defesas do goleiro Everton, que também apareceu no segundo tempo, mas o Palmeiras criou mais chances e conseguiu marcar o primeiro gol ainda na primeira etapa com o Zé Rafael. Destaque mais uma vez do Palmeiras, o garoto Endrick, que teve duas finalizações perigosas no primeiro tempo, acertou uma bola na trave, chutando de longe, de perna direita, e passes para os companheiros. No segundo tempo, o Endrick voltou a marcar, chega a 9 gols nesse Campeonato Brasileiro. É o artilheiro do Palmeiras na competição, no ano ele tem 12. Então destaque aí mais uma vez o Palmeiras, protagonista nessa arrancada e nessa liderança do time também nessa fase do campeonato, faltando 4 rodadas. O Endrick agora, inclusive, vai se apresentar à seleção brasileira, que enfrenta a Colômbia terça-feira em Barranquilha. E depois do Endrick, uma jogada do Vanderlan e o Rony voltou a marcar. Ele não marcava há quase 3 meses. O Rony apareceu bem também no segundo tempo, entrou no lugar do Endrick e o Palmeiras conseguiu essa vitória consistente, mostrando mais uma vez o poder de reação. É um time que mostra muito altos e baixos durante essa temporada, mas consegue reagir. Não foi a primeira vez. Está oscilando bastante, inclusive nesse Campeonato Brasileiro, também na temporada, fazendo bons e jogos às vezes abaixo, mas mostra o poder de reação e agora aí vai descansar na data FIFA, torcendo para os concorrentes tropeçarem. Caso do Botafogo, que amanhã enfrenta o Bragantino, depois o Botafogo tem um jogo a menos contra o Fortaleza e o Palmeiras só enfrenta o Fortaleza depois dessa data FIFA, depois dos 2 jogos da seleção brasileira. Torcendo para morrer nessa data FIFA, né, na liderança do Campeonato Brasileiro. Por enquanto é o líder com 62 pontos, 4 rodadas para o final. Palmeiras tem Fortaleza, América e Fluminense. Fluminense em casa, os 2 jogos em casa, América e Fluminense, e fecha o Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. O Internacional estaciona nesses 43 pontos, precisa de mais uns pontinhos para se livrar de vez desse risco do rebaixamento, mas está pensando na Copa Sul-Americana. E um detalhe, né? O Internacional pode ser a balança ali, né, para esse título, né? Decidir esse título, porque ele vai enfrentar Bragantino, depois Cuiabá e Corinthians, e na última rodada o Botafogo. Lembrando que o rival do Internacional, o Grêmio, tá nessa disputa, tá na briga também pelo título brasileiro. Então é isso, Marcelo, uma boa partida do Palmeiras, mostrando esse poder de reação. Daqui a pouquinho a gente volta aqui da Arena Barueri para mostrar a entrevista dos treinadores, também dos personagens dessa vitória alviverde.
Tá certo, Vini. Obrigada aí pelas informações. Então, daqui a pouquinho a gente volta para a Arena Barueri e a gente vai para a Zona Mista com as entrevistas coletivas do Tchatcho Kudê e também do Abel Ferreira. Professor, é o momento ideal para o Palmeiras começar a mostrar um pouquinho de estabilidade nesse futebol e dá para se esperar disso nesses últimos 4 jogos do Verdão? Acho que sim, Marcela, porque o Palmeiras tem um trabalho acumulado, né? A gente fala, enfim, o Palmeiras líder do campeonato pela primeira vez. Mas se você pegar os últimos anos, o Palmeiras com certeza é o clube que mais vezes esteve na liderança do campeonato. Então tem um trabalho acumulado muito bom. O Abel achou uma nova forma desse time jogar com os 3 zagueiros. Hoje ele não tinha um dos zagueiros, que era o Gustavo Gomes, mas o Marcos Rocha também fez muito bem essa função no primeiro tempo. Um primeiro tempo muito equilibrado e muito parecido esse jogo com os melhores momentos da vida do Palmeiras do Abel. Nem sempre o Palmeiras do Abel foi dominante durante a partida, mas muitas vezes ele chegou ao resultado da maneira como chegou hoje. Aliás, hoje tem mais do que tinha. Tem um garoto chamado Endrick, que é realmente fora da curva, né? Foi mais uma noite de Endrick. Eu digo mais uma, porque nos 4-3 contra o Botafogo também tinha sido uma noite de Endrick. E o Nicolete falou de oscilação, mas é aquela coisa, quem não oscilou até agora, não é verdade? Sim. Só o Botafogo não havia oscilado e agora está oscilando. Então o Palmeiras está muito no páreo por esse título, principalmente pelo trabalho acumulado das últimas temporadas. Tem muita garrafa velha para vender esse time do Verdão. É engraçado, né? Quando a gente vê o Endrick e vê esse menino despontando novamente numa temporada em que ele não começou tão bem, é uma alegria, até para mostrar e para fazer e para calar os críticos. Muitos querem que o menino com 16 anos já mostre absolutamente tudo o que ele tem. Não tem como ele fazer isso. E aí agora, no final dessa temporada, ele consegue um pouco mais de maturidade, aos 17 anos, mostrar um pouco mais do futebol, porque ele tem muito mais para mostrar. A gente tem os números do jogo, tá? O Internacional, então, com mais posse de bola, 61-38. O Internacional ficou atrás do jogo, né, o tempo inteiro, então correndo atrás do placar o tempo inteiro. Então, também isso explica essa posse de bola. Mas nos outros itens é o Palmeiras dominando chutes e chutes no alvo. 18-10 no alvo para o Palmeiras, 7-5 no alvo para o Inter, 4 chances para o Palmeiras, 2 chances para o Inter. Ações na área rival, 16-13 e desarmes, 21-10. O Vinícius Nicolete tocou num ponto muito interessante em relação ao Internacional ser o fiel da balança. Vai ter alguns jogos, eu imagino, vão ter alguns jogos nesse campeonato que o Internacional vai olhar e vai falar, deixa, vai deixando aí na frente, afinal é o Internacional que se preocupa demais com o Grêmio também, professor. O jogo de hoje tinha esse aspecto. Tinha. Né? O jogo com o Botafogo vai ter também, que é a última rodada. E contra o Bragantino, eventualmente. Que é depois desse. Agora, depois o Internacional desses últimos jogos, incluindo o de hoje, terá 3 jogos contra os postulantes a título. Então, a questão do Inter é meramente matemática. Ele tem futebol para não se preocupar com o rebaixamento. Mas alguns pontos há de fazer. Creio que os jogos contra o Cuiabá e mesmo o Corinthians na Arena Corinthians sejam mais acessíveis para fazer esses pontos. É um time que é uma pena esse time, pelo trabalho, inclusive do Kudê, ser um time hoje condenado a não jogar a Libertadores do ano que vem. O máximo é a Sul-Americana. E hoje o Kudê estava sem cachecol. Se esse homem usa cachecol com o calor que está hoje aqui em São Paulo, olha, seria o cúmulo da superstição. Aí nada mais atrapalharia o Kudê e o seu cachecol, né? Olha aí, os times, né, e os pontos do segundo turno do Campeonato Brasileiro. E é um Palmeiras que realmente cresce no momento certo, contando, logicamente, com a queda brusca do Botafogo nesse segundo turno. O Palmeiras está com 28 pontos em 15 jogos, o Atlético Mineiro 27 em 14, Red Bull Bragantino 26 em 13 jogos, o Grêmio 25 em 14 e o Flamengo 25 pontos nesses 14 jogos de retorno. É realmente um Palmeiras que consegue mostrar isso, mas é principalmente pelo tempo do trabalho do Abel que você vê esse Palmeiras nesse momento importante conseguindo arrecadar esses pontos que podem dar o título no Campeonato Brasileiro? Tempo de trabalho bom, né? Eu não sou daqueles que ficam defendendo trabalho de técnico. Mas assim, é difícil, mas é difícil a gente ter tempo de trabalho de treinador que Justamente. perde. Então... E é um time muito maduro, com aquela história da cabeça fria e coração quente. Vai ficar para a história o que esse time conseguiu. A gente está falando da remontada em termos europeus em cima do Botafogo. Sim. O Botafogo deu muita moleza, mas foi o Palmeiras que num jogo contra o Botafogo
esteve perdendo por 3-0, a pique de tomar o 4-1 com um pênalti do Tiquinho, que o Tiquinho perde, e nos poucos minutos que faltavam, esse time foi buscar no próprio confronto direto contra o Botafogo. Isso não é de agora, né, Marcelo? O Abel falou, somos o único time no país que pode fazer isso. Depois o Grêmio do Renato mostrou que não é. Mas, enfim, é um dos poucos que pode fazer isso. É trabalho acumulado, é também um técnico muito competente, e eu mesmo faço muitas críticas ao Abel, principalmente a comportamento. E essa coisa meio turrona dele com a imprensa, mas fora isso, a gente reconhece, ele é um técnico competentíssimo. Ele consertou esse caminhão andando. Sim. Na Libertadores e com mudanças que ninguém estava esperando. Exato. Quem é que imaginar Brandon e Endrick e o Rony no banco de reservas, Arthur no banco de reservas? Quem é que imaginar essa reformulação? Acho que nem ele estava acreditando direito, claro, professor. como mais atrás também ele achou soluções com o Rony, que era um jogador meramente de velocidade. Ele recuperou jogadores tão criticados pela própria torcida do Palmeiras. Eu acho que, novamente, ele tem um plano. E a pergunta é, o Palmeiras hoje é o favorito ao título do Campeonato Brasileiro? Eu acho que, pelo que vem demonstrando, o Red Bull Bragantino tem um futebol consistente. Mas tem aquela questão da tal da camisa na hora H. O próprio Red Bull, na partida anterior contra o São Paulo, devia ter jogado como o São Paulo jogou. Parecia que o São Paulo aqui postulava ao título. Depois da noite de hoje, eu acho que o Botafogo vai jogar contra o Bragantino ainda mais preocupado do que jogaria, porque viu que o Palmeiras vem forte. E esses números do Palmeiras no Brasileirão de 2023, o aproveitamento de 60,8%, segundo o ranking, os gols marcados segundo o ranking, né, porque tem ainda o Botafogo com menos jogos, então o aproveitamento do Palmeiras ainda fica menor. Gols marcados, 56, saldos de gols, 26, e é o primeiro no saldo de gols. Chutes por jogo, 16 é o segundo. Grandes chances por jogo, 3,5 é o segundo. Chutes sofridos por partida, 11,2 também é o segundo. Ou seja, está sempre ali também na parte de cima do ranking da tabela. Sendo que é um daqueles times que também dividia suas atenções com a Libertadores. Como aconteceu com o Internacional, como aconteceu com o Fluminense. Mas até isso mostra a maturidade desse trabalho do Abel. É o time mais equilibrado nas duas frentes. Aconteceu na Libertadores de não passar por um Boca que é reconhecidamente um dos menos fortes de todos os tempos. O Abel também foi muito criticado por isso. Acho que num determinado momento ele foi vítima de um efeito dominó ao perder o Dudu. Ele mexeu demais, mexeu no Arthur, todo um efeito dominó naquele time que acabou não dando certo. Deu certo até mais tarde demais, só no segundo tempo daquele jogo. Né? Mas aquilo foi uma exceção, um ponto fora da curva desse trabalho. Insisto, é o trabalho mais consistente. O trabalho do Red Bull Bragantino também é consistente, mas é um outro tipo de situação, um outro tipo de pressão, um outro tipo de exigência desse time silencioso que é o Red Bull Bragantino. Silencioso, é uma boa. E tem o Grêmio do Renato também muito vivo. Amanhã terá mais uma prova de fogo, mais um jogo difícil. Vamos ver aí quem é que tem mais garrafa velha para vender. Eu acho que dá Palmeiras. Qual o trabalho de treinador, o melhor trabalho de treinador nessa temporada, professor? Olha, durante o campeonato, eu gosto muito do trabalho do Pedro Caixinha. Tenho acompanhado o Bragantino mais de perto, até pelas notas que dou na bola de prata para o time do Bragantino. E é um time que não é de agora, vem sendo muito consistente, tem um elenco com boas opções de jogadores de velocidade pelos lados. É um elenco muito bem montado. O trabalho do Caixinha é melhor do que o trabalho do Abel? Neste ano, acho que sim. No acumulado, sim. O Abel tem muito potencial para atropelar na reta. Agora ele pode passar Caixinha, pode passar todo mundo e se sagrar campeão. Mas como é um campeonato de regularidade, e o Botafogo agora está sofrendo com a irregularidade na reta final, a regularidade é até o fim, né? É até o fim. Então, num cabeça a cabeça entre Palmeiras e Bragantino, o Palmeiras parece ser mais consistente e tem um caminho que também não é tão complicado assim. Acho que esse caminho do Palmeiras é interessante. Um América já rebaixado, um Fluminense de férias até pensado no Mundial de Clubes. Sim. Talvez uma dificuldade grande seja um desesperado Cruzeiro na última rodada. Pode ser. Mas, em comparação com o caminho dos outros, o caminho do Palmeiras é bem promissor. Vamos lá, olha, Fãs de Esportes, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai falar de Fla-Flu agora, daqui a pouquinho a gente vai... Galera, o caminho, né, na minha opinião também, eu tenho a mesma opinião sobre o Palmeiras,
Eu acho que o caminho do Palmeiras vai ser bom para a reta final do campeonato. É o que o professor falou. A equipe do Palmeiras, quando embala, assim, é muito difícil de segurar. Entendeu? Aquele jogo contra o Flamengo é um jogo, na minha opinião, normal. Você jogar contra o Flamengo e você levar 3-0. Isso daí é muito comum. Né? Na minha opinião, não é comum a equipe, pô, o Palmeiras perder por vamos supor, com um Goiás de 3-0 para o Flamengo. É um resultado que é comum. Perder por 3-0 ou vencer de 3-0 o Flamengo. É um resultado que poderia ter acontecido a favor também do Palmeiras, mas foi um jogo meio que atípico, né? Não abalou a equipe do Palmeiras, e o Palmeiras continua apresentando bom futebol, né? E eu vejo essa equipe do Palmeiras muito favorita agora como muito favorita ao título do Campeonato Brasileiro. Essa é a minha opinião, galera. Se vocês têm uma opinião diferente, deixa nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante também para o nosso canal, né? Saber o que vocês estão achando da reta final do Campeonato Brasileiro. Campeonato de muita regularidade, né? Algumas equipes caiu muito, igual o Botafogo. O Botafogo estava com o título na mão, agora está vendo a equipe do Palmeiras pressionando na liderança e vindo muito forte para o título. Agora a equipe do Botafogo vai precisar vencer, né? Precisa vencer nessa próxima rodada ou vai ficar cada vez mais longe do título do Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, o Palmeiras tem uma grande chance de ser campeão do Campeonato Brasileiro, independente de ter jogos a mais. A equipe do Palmeiras, quando chega nessa fase, nessa reta assim, a equipe se une e o futebol deles parece que multiplica. Então, por isso que eu coloco a equipe do Palmeiras como uma das favoritas ao título do Campeonato Brasileiro, mas tudo pode acontecer porque temos o Grêmio, temos o Bragantino, até o próprio Botafogo pode voltar a ressurgir um bom futebol e pode correr atrás do prejuízo nessa reta final do Campeonato Brasileiro, mas tudo pode acontecer, galera. O Campeonato Brasileiro ainda falta algumas rodadas e vamos acompanhar de perto para saber quem vai levantar a taça de campeão do Campeonato Brasileiro. Acredito que vamos ser definidos até a última rodada do campeonato.